obrigado, doutor Raul, por concedendo essa entrevista. Primeiramente, a gente gostaria que o senhor se definisse ali, falasse um pouco do seu trabalho, falasse um pouco da sua formação. Meu nome é André Ricardo Raul, sou delegado de polícia, eu tenho uma formação de escola pública, sempre estudei em escola pública, e sou formado pela Faculdade de Direito de Marília, da Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha. Tenho os meus filhos nessa escola, né, no Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora, desde do pré-primário até, já tive um filho que já concluiu aqui o ensino médio, hoje dois filhos já concluíram o ensino médio e tenho uma filha que está no segundo colegial. Certo, o senhor, a gente gostaria de começar a entrevista falando sobre a definição de jovem, que é basicamente o tema central da pesquisa. Depois a gente passa para a vertente de sociedade e depois para a educação. Sim. Então, a primeira pergunta que pega das duas ali é: qual a definição que o senhor tem de jovem quando, na sua época ali de juventude, assim, Bem, definição já é uma coisa muito complexa, né? Eu acho melhor a gente falar de conceitos, uma visão do jovem. O jovem, na minha época, era, vamos dizer, mais conservador. Hoje, até pelos meios, né, cibernéticos, a internet, a rede mundial de computadores, os jovens hoje eles têm uma dinâmica maior de conhecimento. Mas não há muita diferença. Nós temos que comparar cada um a sua época, mas todos vão ter as suas peculiaridades, né, e o seu desenvolvimento de acordo com o meio. Esse conceito de jovem que o senhor tinha na sua época mudou agora que o senhor trabalha como delegado, agora que o senhor tem filhos? Mudou, ele continua mesmo? Ele foi se adaptando? Não, nós temos que respeitar as individualidades de cada um e não fazer rotulações, né? Agora, de acordo com a formação, né, e o meio que se frequenta, nós conseguimos identificar certas diferenças. Então, o que hoje, o jovem, hoje eu vejo que é um jovem mais ligado à internet, mas por outro lado deixou a comunicação pessoal. Então nós precisamos valorizar mais a comunicação interpessoal, presencial, física. Dou um exemplo: que se você for hoje em uma roda de amigos, vão estar todos com um celular na mão, conectados, falando à distância. E muitas vezes deixa de se olhar no olho, de ter aquele sentimento pessoal, né? E isso havia mais na minha época, até as brincadeiras eram outras, eram diferentes, mas era uma relação interpessoal mais próxima. Hoje mesmo, com toda essa aquisição de conhecimento, a nova tecnologia, eu vejo um distanciamento maior entre os jovens. Bom, agora eu vou começar a falar sobre a minha parte de sociedade. E eu gostaria de saber se o senhor tem um conceito, uma definição da sociedade na sua época de juventude e agora, se ela mudou, se ela continua mesmo. O jovem está inserido na sociedade. Então, se na minha época o jovem era um pouco mais conservador, eu vejo que na minha época também a sociedade ela poderia ser caracterizada como se assim podemos dizer, também conservadora. E o jovem hoje é mais liberal, até pelos meios, a influência dos meios de comunicação. Então eu vejo como uma sociedade hoje mais consumista, uma sociedade hoje mais influenciada pelas mídias eletrônicas. Na nossa época, uma sociedade mais conservadora. Bom, o que você pensa sobre a diversificação de grupos dos jovens hoje? Que é aquele jovem que
que gosta de rock, que não gosta do jovem que gosta de funk, que estão, não é mais aquele relação respeitosa que eles tinham antes. Hoje um fala mal do outro. O que o senhor pensa sobre essa diversificação de gostos? Essas formações de grupos, né, sociais, isso sempre existiu, né? Hoje nós temos uma série de rotulações, né, que são identificados de acordo com o comportamento, com o vestuário, com os gostos, e nós temos que ter cautela, né, ao abordar esse tema e se relacionar com esses jovens dentro desses grupos. O que se espera é que tenha maturidade e que esses jovens consigam melhor se comportar em sociedade. Porque se eles se uniram em grupos, o que a gente vê é que falta alguma coisa, né? Essa adição, né? Essa união que eles tiveram por adição é por alguma carência. Então todos esses jovens que se unem em grupos, por até identidade de propósitos, eles têm alguma carência. Então, a nossa abordagem tem que ser, primeiro, não preconceituosa, cuidado com o preconceito, mas cuidado também com a conivência, com a aceitação e de achar que isso é absolutamente normal. O senhor acha que o jovem está melhor ali seguindo o caminho dele solo, ali o caminho dele sozinho, sem estar junto com um grupo, focando somente no futuro dele, ou o senhor acha que se ele não tiver contato com um grupo, ele acaba se perdendo? Não, o ser humano ele nasceu para viver em sociedade, nós temos que saber nos relacionar, né? O jovem ele tem que ter a sua individualidade respeitada, né? A sua formação, o seu caráter, mas ele tem que ser educado para viver em sociedade. E aí vão regrinhas básicas, né? Nós vivemos uma fase hoje que atravessou a sociedade de hoje, ela sofre alguns conceitos legais vindos de uma fase de ditadura militar e que se atravessou, então atravessamos um período de um regime da ditadura para a democracia e que se fortaleceram algumas leis e que amarraram determinados conceitos e que hoje a sociedade acaba sendo da maneira que é, fruto de uma geração vindoura, né, de sofrimentos passados. Então nós vivemos uma evolução e temos que amadurecer. Esse jovem, voltando então à sua pergunta, qual é a respeito? Se o jovem está melhor sozinho ou se ele se desenvolve melhor em grupo? O jovem ele tem que ser educado para viver em sociedade. E as regras que nós temos que respeitar, tem duas regras básicas de convivência social. Que o seu direito termina onde começa o do próximo. E que isso vale para o jovem, vale para qualquer cidadão. E você deve fazer aquilo que você gostaria que fizessem com você. E não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então são regras, né, de convivência social que são básicas para um relacionamento harmonioso em sociedade. Bom, já falando desse conceito do jovem ter que respeitar as pessoas para conviver melhor em sociedade, tem aquele jovem que se acha renegado, que se acha excluído da sociedade. Esse jovem tem que mudar basicamente o que para que a sociedade o aceite? Quando esse jovem mudar, ele vai amadurecer. E aí quando ele amadurecer, ele já não é mais jovem, já é adulto. Então o que nós entendemos é que a juventude é uma fase da vida em que todos nós iremos passar. O que a gente roga, né, espera, é que essa passagem, né, da juventude para a vida adulta, que o jovem não se machuque. Nós esperamos que esse amadurecimento seja saudável, que sejam feitas boas escolhas. Então o jovem tem que adquirir conhecimento, né, ter uma boa formação para, com seu livre-arbítrio, escolher o que é bom para ele. Infelizmente, não é isso que nós presenciamos e assistimos, né, no atravessar da sociedade. Temos jovens que tropeçam, né, se vamos dizer assim,
estamos numa caminhada, então alguns tropeçam e outros não chegam ao final dessa estrada. Então o que nós queremos é que o jovem amadureça, mas sem sofrimento, sem se machucar. Com a nossa pesquisa, a gente chegou a uma conclusão de que todo jovem ele tenta deixar sua marca, a marca da sua geração, ele tenta mudar alguma coisa, mudar algo que está errado, ou então melhorar algo que já está funcionando. Quanto a isso, você acha que o jovem ele é rebelde, ele deve ficar pensando naquilo que está errado, tentar só deixar a marca dele, não está aprendendo? Né, fazendo entender, o jovem, como é uma fase da vida humana, né, passar essa rebeldia, esse comportamento, ele vai ser temporário. Agora, para que isso influencie, nós sempre teremos diferenças individuais, né? Teremos sempre valores individuais que serão mais exponentes, né? Então, aí surgem revoluções sociais, né? Revoluções, que eu falo, não é no mau sentido de revoluções, é de grandes descobertas, né? Temos pessoas mais iluminadas, outros, né, menos iluminadas. Agora, para que isso ocorra de uma maneira mais homogênea, menos individual, é preciso políticas públicas, né, para mexer nessa geração jovem, tocar o que há, né, de positivo nessa geração, né, criadora, e fazer com que isso transforme a sociedade do lado positivo, transforme a sociedade do lado benéfico. A sociedade ela é regrada por várias normas, assim, e no quesito do jovem ser aceito na sociedade, ele tem que ter um respeito, esse respeito inclui respeitar as normas ali. No quesito de legislação, você acha que a sociedade está protegendo o jovem demais? E não acaba perdendo essa chance de errar e ver com os erros para já amadurecer um pouco mais rápido? Nós temos boas leis, né? Com relação à legislação, o nosso país ele tem boas leis, mas nós temos que tomar cuidado com essas leis casuísticas. Há o costume, né, um costume, e isso agora de uma geração de legisladores recentes, de se fazer leis casuísticas. Acontece um fato na sociedade, cria-se uma lei então para aquele fato. Isso é perigoso, porque como a sociedade ela está em evolução, aquilo que você acaba amarrando, engessando, com a evolução, ou você tem que mudar a lei, ou você amarra a sociedade e acaba, de certa forma, prendendo o jovem para que ele se liberte ou que faça ações de forma sempre positiva. Vamos falar sempre de questões positivas aqui, não estamos analisando no lado criminológico, estamos falando do lado bem, mas eu vejo com várias reservas, né, essa forma de se criar leis casuísticas. Isso acaba sendo perigoso. Nós temos que ter mais liberdade e trabalharmos com as leis que nós já temos. O jovem precisa de cultura, conhecimento e educação, né, para desenvolver as suas habilidades. Bom, qual a sua opinião sobre a interação dos jovens na sociedade atual e se essa interação deveria ser sempre maior ou se ela deveria diminuir um pouco? Que o jovem está inserido na sociedade e a sua participação na sociedade, vão ter alguns que vão ter, né, ações individuais, né, são exponenciais, que acabam se destacando, mas para que essa participação seja maior, é preciso, eu entendo que necessitam de políticas públicas, para que essa interação seja, que abranja um grupo maior de jovens. Você acha que a sociedade lá acaba rotulando um jovem pela questão social, pela questão econômica, pela questão sexual, por alguns outros fatores? Ali, esse caso de rotular acaba excluindo o jovem, acaba fazendo com que ele interaja menos? Hoje em dia, até, né, pelas legislações que temos, a sociedade, eu entendo que evoluiu nesse sentido e procura tratar com menos preconceito, né? Tratar o jovem, o cidadão,
comum, né, o cidadão normal, menos preconceito. Até para respeito, né, da sua individualidade. Mas tocando nesse aspecto, analisando esse aspecto, nós temos que conhecer melhor o princípio, né, da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Né? Não são iguais. Né? As pessoas são diferentes. Então a sociedade, quando trata isso, e a distribuição da verdadeira justiça, é reconhecer cada um e dar a cada um segundo seus méritos e valores. Então esse é o conceito, né, princípio da igualdade com a distribuição da verdadeira justiça. É dar a cada um segundo seus méritos e valores. Agora é mais a minha parte, jovens e educação. E de 0 a 10, qual a nota que o senhor daria em relação à educação das escolas na sua época e do atual? E por quê? Ainda na minha época eu tenho que me limitar à escola por onde eu passei e que eu, como disse no início da entrevista, eu vim de uma formação de escolas estaduais, escola pública. Mas na minha época eu entendo que tive uma formação de qualidade, uma boa formação. De 0 a 10 eu daria para a escola que eu estudei, eu daria uma nota 8. Agora, hoje nós temos que separar. Hoje vamos analisar a escola onde estudam os meus filhos, né? Que é essa escola onde vocês estão também estudando e estão aqui me entrevistando, né? O Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora. Eu daria uma nota 9. A diferença que eu vejo com a escola, né, que tive a mesma preocupação com o corpo docente, no conhecimento, na transmissão do conhecimento para os alunos, eu vejo que aqui tem algo mais que é a formação humanística, né, que é a preocupação, né, com o ensino religioso e a formação humanística. É a doutrina de Dom Bosco, de formar bom cristão, honesto cidadão. E essa escola transmite isso muito bem. Certo. Agora, nós estamos falando avaliando escolas. Então, avaliei a escola que eu estudei, na nota 8, a escola que vocês estudam hoje, uma nota 9, mas se formos falar de escola pública, hoje eu teria que dar uma nota 4. Não por culpa dos professores, mas pela política pública que se é adotada na escola de hoje e no nosso dia a dia, as reclamações constantes de pais e alunos, essa metodologia hoje da progressão continuada, onde se aprovam alunos sem conhecimento, escolas hoje vivendo violência e drogas, né, ou dentro ou próximo das escolas, e então isso tudo nos faz analisar que há que se tocar o dedo, né, nessa ferida dessa escola pública que precisa rever os seus conceitos e mudar, porque não está satisfazendo nem o aluno, nem os pais, nem os professores. No caso, escolas como do governo da ETEC, não sei se é bem do governo aqui de São Paulo, se é nacional, no caso delas que usam vestibular, um vestibulinho para o aluno passar, já cursou ensino médio ou cursos profissionalizantes, o que o senhor pensa dessa educação de selecionar o aluno que realmente quer estudar ali, que ele realmente pensa em melhorar o nível de educação, melhorar... Então, mas essa é a meritocracia, né? O aluno ele tem que demonstrar conhecimento para se almejar alcançar alguma coisa. Então, o jovem, e o que tem sido criticado hoje na escola pública do ensino médio e fundamental, da educação progressão continuada, é que aquele que não tem conhecimento acaba obtendo aprovação igual àquele que tem o conhecimento. E isso é perigoso, porque isso você pode nivelar todos por baixo, né? Então a busca de você tem que ser um exponente, você tem que buscar, né, agregar valores para alcançar o seu objetivo. Porque depois, na vida competitiva da sociedade, vai conseguir sucesso aquele que tem um diferencial. E se você não estiver preparado para isso,
na busca do emprego você acaba sendo preterido. Certo. Você acha que o Brasil poderia copiar métodos de ensino de países de primeiro mundo? Não, também é perigoso. Você pode aproveitar boas práticas, mas com adaptações, porque a nossa realidade é outra. Não tem como você pegar a nossa realidade socioeconômica, cultura, as diferenças regionais que nós temos em nosso país, não dá para pegar um modelo da forma como está e se aplicar aqui. Pode sim pegar boas práticas e se adaptar. E nós temos até um exemplo disso aqui em Lins. Eu soube recentemente que temos aqui uma universidade, então já no curso superior, curso de graduação, que ex-alunos estão fazendo com a universidade aqui, como se faz em Harvard, nos Estados Unidos. Alunos bem-sucedidos, que hoje estão em boas empresas e com bons empregos, investem na universidade onde foram formados para capacitar aqueles que estão em formação, para possibilitar, quando eles saírem, já ter um lugar de trabalhar nas suas próprias empresas. Então isso hoje está acontecendo em universidades de Lins. É uma boa prática copiada, mas adaptada ao nosso modelo, porque não tem como se pegar e pular, porque a nossa realidade é outra. Certo. Educação em escolas particulares versus públicas, tem bastante diferença, na sua opinião? Claro que sim. Claro que sim. E infelizmente agora estamos atravessando uma fase que sensivelmente se vê isso. E eu aponto alguns aspectos. O desgaste da autoridade, a perda da hierarquia. Então isso aqui vocês veem que as irmãs, a auxiliadora, as professoras ainda são respeitadas. Em escolas públicas, a grande reclamação dos professores é a falta de respeito. Os alunos acabam ameaçando professores, agredindo não só colegas, mas como também diretores. Então é uma perda da autoridade, é um desgaste da autoridade. Esse é um aspecto. Outro aspecto é a violência e até drogas. Tivemos recentemente notícia aqui na cidade de drogas em escolas públicas ou próximas a elas. Então isso tudo acaba tornando o ambiente, que seria um ambiente para a educação, para a aquisição do conhecimento, muito complicado. E outra, voltando ao aspecto da educação, esse método usado na escola pública, que é a criticar da progressão continuada. Ela pode ter o início teve uma boa vontade, qual foi a intenção quando se aplicou esse método da progressão continuada, de que não reprovar o aluno porque isso diminuía a sua autoestima. Só que acabou aprovando o aluno sem conhecimento e que isso vai causar um mal maior no estágio final. O que poderia mudar em termos legislativos para que a situação dos jovens melhore? Então, nós comentamos de certa forma isso aí na outra questão. Eu acho que nós já temos boas leis. E eu tenho preocupação em fazer leis casuísticas para que as coisas melhorem, porque depois acaba a sociedade evoluindo e aquela regra que foi editada para um determinado assunto, ela já fica ultrapassada. Então, nós temos que colocar em prática as boas leis que nós já possuímos e dar conhecimento disso para os nossos jovens adquiram isso através da educação e do conhecimento. Isso é interagir com a sociedade, mas não há necessidade de que para cada fato se faça uma lei. Leis nós já temos e são boas. Algumas até acabam, como nós abordamos na questão passada, engessando alguns aspectos da sociedade até do próprio jovem. Quando foi feita a Constituição Cidadã, isso em 88, nós vínhamos de uma fase, a nossa atual Constituição Federal, nós vínhamos de um final de um regime militar, entrando para a democracia, a liberdade de voto, e isso fez com que aqueles legisladores que lá estavam construindo aquelas leis, que sofreram a repressão,
né, sofreram o efeito maléfico de um regime ditatorial, se preocupassem muitos com os direitos. E é importante que tenhamos direitos, mas a todo direito temos que lembrar sempre que a sociedade, o cidadão, o jovem, tem um dever, que não deve ser esquecido. Né? Então, direitos, deveres. Lembrando aquela regrinha, né? Que também se aplica aqui nessa questão. O jovem são coisas de convivência, que é você saber que o seu direito termina onde começa o do seu vizinho, onde começa o do próximo, e você deve fazer com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você, ou não fazer, né, com o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. São regras básicas que servem para a convivência social. Como seria a escola ideal em período integral? Bem, hoje, se falar em escola ideal, eu entendo que ela não deveria ser em período integral. Lembra-se daquelas escolas, ainda no tempo que havia os colégios de freira, ou os internatos, essas coisas acabam limitando muito. E hoje, com a abertura, com as mídias eletrônicas, nós temos um ensino à distância. Então, acho assim, ensino, integral, se quiser, de período mesmo, de se manter lá o dia todo, o jovem, eu acho que o jovem não pode ficar enclausurado o dia todo. Ele tem que ter aquelas horas necessárias para a aquisição do conhecimento, mas ele tem que interagir, ele tem que ter a hora de lazer, ele tem que ter a prática. Eu acho que hoje se ensina também nos estágios, né, de prática, já com iniciação até profissional, e em um outro período, então, se faria num período matutino o conhecimento como é hoje, a transmissão do conhecimento científico, e em um outro período a prática disso aí na realidade social, interação na sociedade, até já com estágios profissionais. Doutor, se no caso a escola em período integral ela fosse de meio período, somente as matérias escolares, o currículo escolar normal, e a outra metade sendo cursos profissionalizantes, opcionais para o aluno. Mas quando ele está matriculado ali, ele tem a opção de fazer o curso, se ele quiser, para já sair de lá com uma formação, como no caso das ETECs, ou que esses cursos profissionalizantes deveriam ser obrigatórios, colocando assim, não sendo só o currículo escolar pelos dois períodos. Entendo que isso hoje já tem essa opção, o jovem já tem essa opção. Ou ele faz o curso normal, que seria o ensino médio, ou ele já pode optar de fazer ensinos profissionalizantes, como você mesmo citou, as ETEC já tem. Quando se fala em ensino ideal e de se fazer período integral, o que eu não consigo conceber é o jovem ele tem aquele potencial, que ele quer queimar, gastar a sua energia, e isso ficar muito tempo enclausurado. Ele não necessita de todo esse tempo para a aquisição do conhecimento hoje, que é muito rápido. Você pode fazer esse ensino até à distância. Quando o jovem quer, ele busca esse conhecimento, e já na maturidade, já sabendo que ele vai ter que entrar para um mercado competitivo, eu acho que nós temos que incentivar são as práticas de estágio, para ele já começar a interagir na sociedade, já sendo útil, colocando em prática o conhecimento teórico, para que não acabe como construções de escadas que acabam em muro. Nós temos que, as coisas têm que ser edificadas para uma finalidade útil na sociedade. Certo. Uma última questão que envolve tanto sociedade quanto educação, e no caso, você tem falado muito sobre isso, é o caso do bullying, que as pessoas hoje em dia estão falando que a criança que sofre bullying, ela vai crescer e virar uma pessoa transtornada, ela vai ter problemas. Aí vem as pessoas que vieram numa época antes em que nem se falava de bullying, e falam que a criança ela vai ficar cheia de toques, você me chamou de
você me chamou disso, então agora eu vou processar por bullying ou algo do tipo. Você acha que essa prática de colocar várias leis sobre o bullying, criminalizando o bullying, está minando a habilidade do jovem de se defender sozinho? E temos que tomar cuidado com rotulações, né? E nós já falamos aqui também esse cuidado de se fazer leis casuísticas. Tem que se analisar cada caso, né? Tem situações que de fato o tratamento, né, discriminatório causa um malefício. Outras nem chegou a ser caracterizado, né? Isso nos é trazido de forma concreta e o aplicador do direito vai avaliar, saber se houve ou não houve aquilo. Agora, é importante o educador, né, o corpo docente e os pais saber identificar. Isso vai ser individual. Para uma criança, a rotulação, o apelido, o tratamento vai soar de forma diferente, vai necessitar uma intervenção. Para outros não, vai ser de forma natural. Agora, temos que saber separar o que é o relacionamento interpessoal, né, normal, e o que descambou para a violência e para a ofensa moral, ofensa física. E isso tem que ser coibido. Lembrando para aqueles que estão assistindo o vídeo, que eu não rotulei os casos e não generalizei os casos. Sim, existem casos que realmente há o bullying, há o crime ali. E existem casos em que a pessoa realmente só está tentando, como posso dizer? É por isso que, analisando o caso concreto, a gente vai saber identificar se houve ou não houve o abuso, se houve ou não houve o bullying ou a ofensa, né, ofensa moral, ofensa psíquica, ofensa física, ou se foi só um relacionamento interpessoal sem maiores, né, desdobramentos. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço aí, desejo sucesso a vocês no trabalho de vocês, né? Espero ter contribuído e estou sempre à disposição. Obrigado.